Ok, galera, bem-vindo ao novo vídeo de Matemática com Cid Rocha. Nesse vídeo daremos continuidade aqui nas resoluções das questões do livro de Fundamentos da Matemática Elementar volume 1. Estamos fazendo aqui as questões de equações irracionais e a gente chegou aqui na questão 524. Já resolvi essa questão de duas formas diferentes nos vídeos anteriores e eu irei apresentar aqui um terceiro método de resolver essa equação. Bom, esse terceiro método que eu vou explicar, para esse exercício, ele não é um bom método, porque ele é mais complicado do que os outros apresentados nos vídeos anteriores. E, porém, esse terceiro método ele pode ser muito útil quando a gente tem um caso mais complicado aqui dentro do radicando, né? Quando o radicando aqui ele é mais sofisticado, vamos dizer assim, né? Se fosse uma equação aqui que pudesse cancelar, por exemplo, se fosse uma equação aqui do terceiro de uma expressão aqui do uma função do terceiro grau, onde o x ao cubo aqui é positivo e aqui o x ao cubo tem um sinal de menos, aí seria uma ótima ferramenta, porque na hora que a gente fosse somar aqui ele ia cancelar e aí a gente ia se livrar do x ao cubo e ia chegar numa expressão mais simples, beleza? Para esse exercício ele não é um bom método, beleza? Mas vamos lá. O método que eu vou explicar é o seguinte. Primeiro vamos chamar aqui essa equação aqui de equação 1. Dizer que o conjunto de solução dela é SG. Primeira equação. Vamos dizer que o conjunto de solução dela é SG. Beleza? Então vamos lá. Esse terceiro método que eu vou utilizar é chamado de... A gente vai usar uma ferramenta chamada radical duplo. Radical duplo, na verdade, é o seguinte, é aquele radical que você tem assim, ó. Raiz de uma certa coisa, vamos dizer assim, sei lá, de qualquer coisa aqui, vamos supor, de uma coisa aqui. Pode ser mais ou menos a raiz quadrada de uma outra coisa aqui, beleza? Isso aqui quando a gente tem uma expressão com radical nesse formato aqui, raiz de uma coisa mais ou menos raiz de outra coisa, a gente chama isso aqui de radical duplo, beleza? E a ideia aqui é converter essa soma de radicais em apenas um radical nesse formato, elevar ambos os lados ao quadrado e aí passar essa bolinha aqui para o segundo membro, elevar ao quadrado novamente e resolver a equação. Para fazer isso, a gente precisa de uma propriedade que ela diz o seguinte, ó. Se você tiver a raiz quadrada de uma certa função a de x mais uma certa função c de x dividido por 2, mas pode ser mais ou menos a raiz quadrada dessa a de x menos a c de x dividido por 2. Repare o seguinte aqui, ó. Repare que aqui primeiro soma e depois subtrai. E como aqui a gente tem um mais, eu vou ignorar o menos aqui, porque nosso caso aqui é a situação do mais. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada dessa função a de x. Como ali tem um mais, então aqui também é mais a raiz quadrada dessa função, da função b de x. Beleza? Aí você pode estar se perguntando, que b de x? Bom, onde? Essa função c de x, ela é dada pela raiz quadrada da função a de x ao quadrado mais não, menos a função b de x.
Beleza? Então a ideia aqui é descobrir quem é a nossa função A de x, quem é a b de x. E aí, se eu descobrir quem é A de x e quem é B de x, eu já sei. Já posso converter esse radical num radical duplo. Agora veja bem, se isso aqui é igual a isso, então eu posso dizer que esse primeiro radical aqui é igual a isso e esse segundo radical aqui é igual a isso. Note que esse radical aqui ele vai fazer parte, vai ser essa expressão aqui, porque ele é maior do que esse. Repare que se você disser que 2x mais 1 é maior do que 2x mais 4, 2x cancela, vai ficar 1 maior do que menos 4, que é uma verdade. Então indica que isso aqui é maior do que esse. Tudo indica não, a gente mostrou aí, né? E aí dessa forma, eu vou dizer que primeiro eu vou dizer que A de x mais C de x dividido por 2 é igual a 2x mais 1. E aí, passando esse 2 multiplicando, eu vou chegar à conclusão que A de x mais C de x é igual a 4x mais 2. Da mesma forma, A de x menos C de x dividido por 2 acaba sendo igual ao outro segundo radical ali, 2x menos 4. Passando 2 multiplicando, eu vou chegar à conclusão que A de x menos C de x vai ser igual a 4x menos 8. E aí formamos aqui um sistema que a gente pode resolver facilmente. Primeiro eu vou somar aqui essa primeira equação com a de baixo. Vou fazer pelo método da adição, né? Fazendo essa soma, eu vou ter que 2A de x, o C cancela, vai ser igual a 8x a menos 6, né? Porque 4x mais 4x dá 8x e 2 menos 8, 2 mais menos 8, né? Vai dar menos 6. Dividindo os dois lados por 2, eu vou ter que A de x vai ser igual a 4x menos 13. Então já descobri aqui que é um A de x. Deixa ele guardado aqui. Agora eu vou fazer a de cima menos a de baixo aqui com outra cor. E vou obter o seguinte, eu vou obter que fazer aqui embaixo mesmo. A de x menos A de x vai zerar. Então vou ter C de x menos menos C de x, que vai dar 2C de x. 2C de x igual 4x menos 4x cancela e vai ficar 2 menos menos 8, que vai dar 2 mais 8, que no caso é 10. E aí a gente chega à conclusão que C de x acaba sendo 5. Então a gente já tem A de x e C de x. Então, galera, já obtemos aqui a nossa A de x e a nossa C de x. Agora, para obter a nossa B de x, a gente vai usar essa relação aqui, ó, a ligação entre C e B. C de x é igual a raiz quadrada de A de x menos B de x. Então, substituir ali, né? Então, eu vou ter que C de x, que no caso é 5, é igual a raiz quadrada de A de x, só que A de x é 4x menos 3 ao quadrado. A de x ao quadrado menos B de x. E aí eu elevo ambos os lados ao quadrado, vou ficar com 25 igual a 4x menos 3 ao quadrado menos B de x. Passando B de x por segundo método, vou ficar B de x igual a 4x ao quadrado, 4x menos 3 ao quadrado, que eu vou desenvolver logo aqui, vai dar 16 x quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4 vezes 12, menos 24x, menos 20, mais 9, menos 25.
Daí a nossa b de x acaba sendo 16x ao quadrado menos 24x. E aí 9 menos 25 vai dar menos 16. E aí a gente ainda pode colocar o 4 em evidência, né? Eu vou ficar com 4 vezes 4x ao quadrado menos 6x menos 4. Beleza? Então isso aqui é a nossa b de x. Aí agora a gente vai substituir, né? Substituindo na primeira equação. Temos que a nossa resposta vai ser isso aqui, ó, é a raiz quadrada de a de x mais a raiz quadrada de b de x. Então, se você quiser, antes de substituir, aqui é a conclusão que a gente teve, né? A conclusão foi essa aqui, ó, que raiz quadrada de 2x mais 1 é mais a raiz quadrada de 2x menos 4. A gente chegou à conclusão que isso aqui é igual a raiz quadrada de a de x, no caso é 4x menos 3, mais a raiz quadrada de b de x. Só que b de x é 4 vezes 4x ao quadrado menos 6x menos 4. Aí esse 4 vai ficar multiplicando aqui, eu posso extrair ele, e aí vai ficar 2 aqui fora. Raiz quadrada de 4 é 2. E aí aqui dentro fica a raiz quadrada de 4x ao quadrado menos 6x menos 4. Essa foi a conclusão que a gente chegou. Beleza? Agora sim, substituindo na primeira equação, temos a raiz quadrada de 4x menos 3 mais 2 raiz quadrada de 4x ao quadrado menos 6x menos 4. Parece até que ficou mais complicado, né? Mas na verdade não, ficou mais simples. A complicação é toda chegar nesse resultado igual a 5. E aí se eu elevar ambos os lados ao quadrado, ficou 4x menos 3 mais 2 raiz quadrada de 4x ao quadrado menos 6x 4 igual a 25. E aí eu vou passar todo mundo agora para o segundo membro. Na verdade eu vou passar o 4x e o menos 3 para o segundo membro. Eu vou ficar com 2 raiz quadrada dessa coisa aí, que é 4x quadrado menos 6x menos 4 igual 25 mais 3 vai dar 28 e 4x passa para lá, fica menos. Aí eu já vou botar o 4 em evidência. Vai ficar 7 menos x. Repare que 7 vezes 4 dá 28, que na verdade é 25 mais 3. E 4 vezes menos x vai dar menos 4, que na verdade é o menos 4 quando eu passo para lá. E aí eu ganho o direito de cancelar esse 2 com esse 2, fica 2, né? Ou então dividir os dois lados por 2. E aí, elevando ao quadrado mais uma vez, eu vou chegar à conclusão que 4x ao quadrado menos 6x menos 4, o radical cancela, vai ficar igual 2 ao quadrado são 4, vezes 7 menos x elevado ao quadrado. E aí, desenvolvendo aí, eu vou ter que, no primeiro membro, 4x ao quadrado menos 6x menos 4. No segundo membro, eu vou ter
4 vezes 7 ao quadrado, que é 49, menos 14x, mais x quadrado, que é igual, desenvolvendo aqui o segundo membro, fazendo esse produto aqui, né? Esse produto eu vou ter 196, menos 56x, 4 vezes 14 dá 56x, e 4x, e 4 vezes x ao quadrado vai dar mais 4x ao quadrado. E aí dessa forma eu cancelo esse 4x com esse 4x, e aí a gente chega à conclusão que, passando esse 56x para o primeiro membro, eu vou ficar com 56x menos 6x igual. Aqui eu tenho 196, passa esse 4 para lá, vai ficar 196 mais 4. E aí a conclusão é que 50x vai ser igual a 200. Eu posso dividir os dois lados por 10. E aí chego à conclusão que 5 vai ser igual a 20. Portanto, 20 dividido por 5 dá 4. E aí a gente chega aqui na nossa solução, que na verdade é esse conjunto unitário aí onde x vale 4. Não é um bom método para resolver esse tipo de equação quando a gente tem aqui uma expressãozinha assim do primeiro grau, né? Uma equação, uma reta aqui, né? Quando a gente tem uma função de reta, não é bom resolver por esse método porque ele é muito trabalhoso. Só o fato de você pegar aqui e ter que converter para chegar nessa conclusão aqui já é um trabalhão. Então, quando a gente tem aqui uma reta nesse caso, né, é melhor a gente fazer pelos métodos anteriores, mas existe alguns momentos que a gente tem um radicando aqui tão complicado que é mais viável usar esse método, que ele é poderoso quando o radicando é um caso muito complicado, beleza? Porque aí na hora que você soma aqui, os casos complicados acabam desaparecendo. Por exemplo, se aqui fosse x ao cubo, aí na hora que você fosse achar o c aqui, ele ia cancelar e ia ficar mais coerente você resolver assim do que do jeito que estava aqui. Talvez você, no processo aqui de conversão, né, da soma de dois radicais para um só, o termo cúbico desapareça, né? E aí fica mais fácil. Então, o termo a quinta, vamos supor que fosse 8x elevado à quinta. E aí, na hora que você convertesse daqui para cá, você eliminasse esse x elevado à quinta, já era um trabalho muito poderoso, porque a expressão ia ficar sem um termo de x elevado à quinta, e aí ia ficar bem tranquilo resolver a, a equação num caso. Então é isso, galera. Se vocês gostaram aí, se inscreva no canal do Sidrosh aí, compartilhe aí com a galera e até a próxima.